Viajar de avião pode ser uma experiência estressante para muitos, desde a chegada ao aeroporto até passar pelos temidos pontos de segurança. No entanto, o TSA, Administração de Segurança no Transporte, está lá para garantir que nenhum item perigoso passe despercebido. E, de vez em quando, eles se deparam com descobertas realmente incomuns. No vídeo de hoje, vamos explorar algumas das coisas mais inacreditáveis já encontradas pela segurança dos aeroportos, desde uma lagosta viva até um filhote de tigre escondido. Prepare-se, porque essas histórias vão te surpreender. Número 20. O caso da lagosta viva. Em 2017, um agente do TSA no aeroporto de Boston Logan teve uma surpresa quando encontrou uma grande lagosta viva em uma mala despachada. Embora pareça bizarro, o TSA permite que lagostas sejam transportadas tanto na bagagem de mão quanto na despachada, especialmente em regiões como Nova Inglaterra. Para garantir a segurança, a lagosta foi amarrada e colocada em um cooler para mantê-la fresca durante a viagem. Este é apenas um exemplo de como o TSA lida com situações únicas e, muitas vezes, divertidas, provando que nem todas as descobertas são motivo de preocupação. E não é qualquer lagosta, era um espécime de mais de 8 quilos, que chamou a atenção até dos outros passageiros. A reação das pessoas vendo o crustáceo gigante foi de espanto, e o episódio acabou viralizando na internet. Curiosamente, o dono da lagosta estava levando o animal para um restaurante famoso em Nova York. Número 19. No aeroporto de Bangkok, a segurança descobriu algo chocante. Um filhote de tigre escondido entre brinquedos de pelúcia em uma mala. Inicialmente, parecia uma remessa inofensiva, mas a verdade logo foi revelada. O tigre estava sedado, pronto para ser enviado ao Irã, onde provavelmente seria vendido ilegalmente. O contrabandista foi preso e o filhote foi resgatado em segurança. Este incidente mostra as medidas extremas que algumas pessoas tomam para traficar animais exóticos e reforça a importância da vigilância da segurança no aeroporto. O que impressiona é o nível de crueldade envolvido, com o filhote sedado e exposto a temperaturas extremas durante o voo. Além disso, descobriu-se que o tráfico de tigres bebês era parte de uma rede maior de venda ilegal de animais para zoológicos privados. Felizmente, graças à rápida ação dos oficiais, o pequeno tigre foi encaminhado para um santuário, onde recebeu cuidados apropriados. Número 18. Criança escondida na mala. Na Espanha, um pai desesperado tentou se reunir com seu filho de 8 anos de uma maneira muito arriscada, pagando contrabandistas para transportar o menino dentro de uma mala. A segurança do aeroporto logo descobriu o plano e resgatou a criança. O pai enfrentou sérias consequências legais por suas ações, alegando não ter conhecimento do método usado pelos contrabandistas. Este caso serve como um lembrete dos graves riscos e consequências do tráfico humano e das tentativas ilegais de atravessar fronteiras. O mais preocupante foi que a criança estava visivelmente desidratada e assustada, o que chamou ainda mais a atenção das autoridades. Médicos de plantão cuidaram do menino imediatamente, e ele foi colocado sob os cuidados das autoridades infantis. O caso levantou uma discussão sobre o desespero de famílias separadas pelas fronteiras e os perigos de métodos ilegais de reunificação. Número 17. Dinheiro escondido em comida. No aeroporto de Nova Delhi, uma tentativa criativa de contrabandear dinheiro foi descoberta. O plano envolvia esconder notas de dinheiro enroladas dentro de alimentos comuns, como biscoitos e amendoins. Embora engenhoso, o plano falhou. A segurança do aeroporto detectou o esquema rapidamente, mostrando que, apesar das táticas incomuns, é difícil burlar a vigilância atenta das autoridades. Além do dinheiro, também foram encontrados documentos falsificados em recipientes de doces. A ideia era evitar a inspeção profunda de itens considerados inocentes, mas o comportamento nervoso do passageiro denunciou a situação. O total do montante encontrado na bagagem foi equivalente a mais de $50 mil, e o homem foi preso imediatamente por tentativa de evasão de divisas. Número 16. A carga macabra. Em 2020, no aeroporto de Dallas, agentes do TSA encontraram algo perturbador ao inspecionar uma mala: vários pássaros mortos. O dono da bagagem alegou que os pássaros seriam usados como comida para gatos, uma justificativa que levantou dúvidas. Como o passageiro vinha da China, as autoridades ficaram preocupadas com a possível transmissão de doenças, como a gripe aviária. O TSA decidiu incinerar os pássaros para evitar qualquer risco de contaminação, destacando a importância das medidas rigorosas para proteger a saúde pública. Além disso, a quantidade de aves mortas foi assustadora, totalizando mais de 20 pássaros em avançado estado de decomposição. Isso levantou suspeitas de tráfico de aves, mas as investigações concluíram que, de fato, eram destinadas à alimentação de animais exóticos. O caso levantou novas discussões sobre a importação de alimentos exóticos e os riscos envolvidos. Número 15. O gato na bagagem. Em uma situação inusitada, o TSA detectou um gato vivo dentro de uma mala durante uma inspeção de rotina. O passageiro afirmou que não sabia como o gato havia entrado na bagagem, mas depois se descobriu que o felino pertencia a um
vizinho e tinha o hábito de se esconder em malas. Felizmente, o gato foi devolvido ao seu dono sem maiores problemas. Este incidente destaca o quão imprevisíveis podem ser as situações enfrentadas pelos agentes de segurança. O mais curioso foi que o dono da mala só percebeu a ausência do gato quando recebeu uma ligação do TSA. O felino, chamado Sombra, já tinha feito essa travessura várias vezes. Embora o susto tenha sido grande, tudo terminou bem para o gatinho explorador, que virou celebridade nas redes sociais depois do ocorrido. Número 14. O taser disfarçado e munição. Em 2021, no aeroporto de Bradley, agentes do TSA encontraram um taser disfarçado de batom e balas de calibre .38 na bagagem de mão de um passageiro. Embora balas sejam proibidas, tasers são permitidos em algumas circunstâncias, desde que devidamente armazenados. O fato de o taser ser disfarçado de batom tornou o caso ainda mais curioso. Esse achado inusitado deixou os agentes intrigados e gerou uma das situações mais memoráveis do ano. Além disso, foi descoberto que o passageiro tinha um histórico de porte ilegal de armas e estava em um voo doméstico. As balas estavam escondidas em outros compartimentos da mala, o que aumentou as suspeitas de intenção criminosa. O viajante acabou sendo detido para mais investigações, e as autoridades declararam que ele planejava utilizar o taser como parte de um roubo. Número 13. Contrabando de pássaros canoros. Em Nova York, um homem foi preso em 2021 após ser pego contrabandeando 35 pássaros canoros vivos, escondidos em rolos de cabelo. O método criativo envolvia esconder os pássaros em seus pertences pessoais para evitar a detecção. O contrabandista revelou que receberia uma quantia considerável em dinheiro pela entrega dos pássaros, que seriam usados em competições de canto. Este caso destacou a engenhosidade dos contrabandistas e o valor desses animais no mercado ilegal. Além dos pássaros canoros, também foram encontrados vários ovos, sugerindo que o contrabando não era apenas de aves adultas, mas também de espécimes raros. O canto dos pássaros acabou chamando a atenção dos agentes, o que levou à descoberta. O traficante, que já tinha um histórico de contrabando, foi condenado a uma pena severa, servindo como exemplo para outros envolvidos no tráfico de animais. Número 12. Munição escondida em desodorante. Em Atlantic City, agentes do TSA descobriram balas escondidas dentro de um desodorante em bastão. Embora a tentativa de disfarçar as balas tenha sido criativa, o plano foi rapidamente desmascarado pelas máquinas de raio-x. Isso mostra que, apesar das tentativas inteligentes de esconder objetos proibidos, as medidas de segurança continuam sendo eficazes em detectar esses itens. Além disso, o passageiro tentou argumentar que não sabia das balas, mas a análise das câmeras de segurança mostrou que ele tinha retirado outros itens suspeitos antes de passar pelo raio-x. A munição estava claramente embalada de maneira a evitar detecção, mas o plano falhou. As autoridades do aeroporto afirmaram que o viajante poderia estar ligado a uma rede criminosa de tráfico de armas. Número 11. A bengala com espada. No aeroporto Logan, em Boston, um passageiro foi surpreendido ao descobrir que sua bengala, que ativou o detector de metais, na verdade escondia uma espada. O viajante alegou que não sabia sobre o compartimento secreto e, embora a situação tenha sido tratada com leveza, o TSA confiscou a bengala. Esse tipo de engenhosidade não é incomum, mas serve como um lembrete de que até os objetos mais inocentes podem esconder surpresas perigosas. O mais curioso é que o homem, um idoso de 70 anos, realmente parecia ignorar o fato de carregar uma arma letal. Ele comprou a bengala em uma feira de antiguidades e pensava que era apenas um item decorativo. O caso foi encerrado sem acusações, mas o incidente virou notícia local, divertindo e chocando os moradores da região. 10º lugar, a gravidez falsa. Na Colômbia, um contrabandista tentou disfarçar 2 quilos de cocaína usando uma barriga falsa de gravidez. Ao passar pelo aeroporto, um agente notou que a barriga estava estranhamente fria e rígida, o que levantou suspeitas. Após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que a barriga era falsa e continha drogas. Este caso mostra as medidas extremas que contrabandistas tomam e as táticas criativas que tentam usar para escapar da detecção. O detalhe que levantou as suspeitas foi a forma como a mulher segurava a barriga, constantemente ajustando a falsa gravidez. Além disso, as investigações revelaram que ela fazia parte de uma rede internacional de contrabando, que utilizava métodos parecidos para transportar drogas entre países. Após ser presa, a mulher confessou e colaborou com as investigações, ajudando a desmantelar parte da operação. Número 9. Contrabando de lagartos bobtail. No aeroporto de Perth, na Austrália, um passageiro japonês foi multado em $10.000 por tentar contrabandear 13 lagartos bobtail vivos escondidos em sacos de algodão. Esses animais exóticos são altamente valorizados no mercado negro e muitas vezes são contrabandeados por suas características únicas. Este incidente destacou a importância de combater o tráfico de animais silvestres e os riscos associados a esse tipo de atividade. Os lagartos estavam visivelmente estressados e em más condições de
saúde, o que preocupou as autoridades locais. Os animais foram levados para um centro de resgate, onde passaram por tratamento veterinário. O passageiro, que já tinha sido pego em tentativas anteriores de contrabando, acabou sendo proibido de entrar no país por vários anos. Número 8. A tentativa de contrabando no colchão. Embora não diretamente ligado à segurança do aeroporto, este caso curioso aconteceu na fronteira da Espanha. 2 homens tentaram atravessar a fronteira escondidos dentro de um colchão, mas o plano foi rapidamente descoberto pelos agentes de segurança. Este caso destaca a criatividade dos contrabandistas e a vigilância necessária para impedir o tráfico de pessoas. O colchão foi cortado de forma habilidosa para esconder os 2 indivíduos, e o esforço envolvido na operação foi impressionante. No entanto, a falta de ventilação adequada dentro do colchão levantou preocupações sobre a saúde e segurança dos homens. Eles foram imediatamente levados para atendimento médico e, posteriormente, deportados. Este caso foi amplamente discutido na mídia local, destacando os perigos que migrantes enfrentam em tentativas de atravessar fronteiras ilegalmente. Número 7. O susto da manteiga de amendoim. No aeroporto de Pittsburgh, um passageiro tentou esconder maconha medicinal em frascos de manteiga de amendoim. Os agentes do TSA desconfiaram e, ao abrir o frasco, descobriram os vaporizadores cheios de maconha. Embora a maconha medicinal seja permitida em alguns lugares, tentar escondê-la dessa maneira foi uma má ideia, levando o passageiro a enfrentar sérias consequências legais. Além da maconha, outros medicamentos controlados também foram encontrados na bagagem, o que agravou ainda mais a situação. O viajante argumentou que não sabia que estava infringindo as regras ao esconder os vaporizadores, mas isso não o livrou de ser multado e ter os itens confiscados. O incidente levantou mais questões sobre o transporte de maconha medicinal em voos domésticos. Número 6. A cobra em Newark. Em Newark, uma cobra de 38 centímetros foi encontrada durante uma triagem de segurança, causando pânico entre os passageiros. Embora não fosse venenosa, sua presença no aeroporto gerou grande preocupação. Acredita-se que a cobra tenha escapado de uma mala, mostrando que até os animais podem se infiltrar nos locais mais improváveis. O passageiro dono da cobra afirmou que o réptil era um pet de estimação, mas as autoridades ficaram preocupadas com a segurança dos outros viajantes. A cobra foi capturada sem maiores incidentes e levada para um centro de resgate animal. O dono da cobra recebeu uma advertência, e o caso levantou questões sobre o transporte de animais exóticos em viagens aéreas. Número 5. O caso da cadeira de rodas. No aeroporto JFK, em Nova York, os agentes encontraram cocaína escondida nas rodas de uma cadeira de rodas. O comportamento estranho das rodas levantou suspeitas, levando à descoberta da droga, avaliada em quase $500 mil. Este caso é um lembrete de que até os meios mais improváveis de contrabando podem ser descobertos pela segurança. O passageiro tentou disfarçar, alegando que a cadeira estava quebrada, mas os agentes decidiram investigar mais a fundo. Durante o raio-x, ficou evidente que as rodas haviam sido modificadas para esconder a cocaína. A engenhosidade do esquema impressionou as autoridades, e classificaram o caso como uma das tentativas mais elaboradas de contrabando já vistas no aeroporto. Número 4. Nas Filipinas, mais de 1.500 tartarugas vivas foram encontradas dentro de malas abandonadas no aeroporto. As tartarugas, que incluíam espécies raras, foram resgatadas antes de serem vendidas no mercado negro. Este caso destaca a contínua batalha contra o tráfico de animais exóticos. As tartarugas estavam embrulhadas em fita adesiva, o que impedia sua respiração adequada. Algumas delas estavam gravemente desidratadas, mas foram socorridas a tempo. O destino das tartarugas seria o comércio de animais de estimação em países asiáticos, onde seu valor no mercado negro pode alcançar milhares de dólares. Graças à intervenção rápida das autoridades, os animais foram entregues a organizações de preservação. Número 3. A peruca de ouro. Em uma tentativa inusitada, um homem tentou contrabandear ouro escondido debaixo de uma peruca. Embora a ideia tenha sido engenhosa, os detectores de metais captaram o ouro, frustrando o plano. Este incidente mostra que, por mais criativos que os contrabandistas possam ser, a segurança está sempre um passo à frente. O homem estava transportando quase 700 gramas de ouro, com valor estimado em $43 mil. O ouro foi moldado de forma a se ajustar perfeitamente ao couro cabeludo, tornando a detecção mais difícil. No entanto, o peso da peruca chamou a atenção dos agentes, que decidiram investigar. O contrabandista foi preso, e o caso virou notícia em várias mídias internacionais. Número 2. Drogas nos sapatos. Em Mumbai, uma mulher foi flagrada com cocaína escondida em seus sapatos e bolsas. Embora fosse uma tentativa criativa de burlar a segurança, o plano foi frustrado durante uma inspeção de rotina. Este caso é mais um exemplo de como as táticas de contrabando estão sempre evoluindo. Além disso, foi descoberto que os sapatos tinham compartimentos internos criados especificamente para transportar drogas, o que indicava que ela já havia feito tentativas semelhantes no passado.
passado. As investigações apontaram que a mulher fazia parte de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. Graças à diligência dos agentes, mais de 3 quilos de cocaína foram retirados de circulação. Número 1. No aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, um viajante tentou esconder uma arma dentro de um frango cru. A arma foi descoberta pelos agentes do TSA, que não hesitaram em inspecionar a ave, frustrando a tentativa de contrabando. Este incidente peculiar mostra que não importa o quão criativo o contrabando seja, a segurança aeroportuária permanece vigilante. O mais absurdo foi o nível de detalhe da tentativa. A arma foi cuidadosamente envolvida em papel filme antes de ser inserida no frango. O passageiro alegou que era uma brincadeira, mas as autoridades não acharam graça. Ele foi preso imediatamente, e o caso se tornou viral nas redes sociais, onde o público se divertiu com a audácia da tentativa. Essas foram algumas das descobertas mais loucas feitas pela segurança dos aeroportos ao redor do mundo. Desde lagostas vivas até armas escondidas em frangos, esses casos mostram o quão criativos, e às vezes absurdos, os contrabandistas podem ser. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e nos contar qual dessas histórias te surpreendeu mais. Até a próxima!